A vitória que você precisa não vem da força do seu braço, da sua inteligência, capacidade, do governo, do sistema ou dos recursos humanos. Mas a sua vitória, ovelhinha, depende de uma única atitude. E é o que vamos ver no devocional de hoje. Essa atitude diante de Deus pode mudar situações e mudar circunstâncias. Como? Se eu não tenho conhecimento, se não é por minha capacidade, se não é pelos recursos humanos, como que eu vou vencer? Que atitude é essa? O que é isso que vai me fazer mais do que vencedor? Fique aí, fique até o final, não saia pela metade, porque Deus tem uma palavra para você. E não se esqueça, deixa aí também o seu joinha, curte, comenta, compartilha, os 3C, curte, comenta e compartilha, porque fazendo isso a plataforma entende que você não se sentiu ofendido e nem ofendida com esse conteúdo aqui, né, irmãos? Que pasmem, muitos estão se sentindo ofendidos, tá? Então, por favor, curta, fica até o final em nome de Jesus. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, receba aí um forte abraço. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estou muito feliz porque você chegou aqui, para se alimentar. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, você não chegou aqui, irmão. O Senhor tem uma palavra para a sua vida. E se você chegou aqui, já te convido para ficar conosco no propósito com Deus que estamos fazendo no Instagram, onde passamos o dia juntinhos recebendo gotas de refrigério da parte do Senhor. Amanhecemos com uma oração. À tarde meditamos na palavra. Tem um versículo. À noite, devocional aqui no YouTube e depois mais uma oração para encerrar o dia. Olha, tem sido bênção. Isso vai te aproximar de Deus, vai fazer que você tenha mais intimidade com Ele. E se você buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então busca o Senhor primeiro e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Te espero. Estamos aqui meditando no livro de 1 Samuel, aqui da Bíblia Sagrada. E a nossa meditação de hoje será aqui, no capítulo 14. Já estamos no 14, hein? É um capítulo bem grande e por essa razão não vamos conseguir acabar o capítulo 14 hoje, né, meus irmãos? Senão vai ficar muito corrido e vocês não vão conseguir entender direito nem receber a mensagem do Senhor. Calma, estamos com calma, Tem alguém com pressa aí? Calma o coração, calma para ouvir o Senhor falar. Tem que ter paciência e vir com o coração aberto. Amém? E aqui, no capítulo 14, nós vamos começar vendo, irmãos, a ousadia de Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho do rei Saul. Nós estamos vendo que Israel agora estava com o rei Saul, e Saul tinha um filho chamado Jonatas. E pelo que tudo nos indica, Jonatas acreditava no Senhor. Jonatas era temente ao Senhor, meus irmãos. E olha como começa o capítulo 14. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. Então Jonas chamou o moço que estava ao seu lado, que carregava as armas, que era o pajem, e disse: vamos, olha aqui, irmãos, passemos para a guarnição dos filisteus. Filisteus e Israel sempre estavam o quê? Em guerra, em briga. E o pai de Jonatas não estava sabendo disso. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele era uns 600 homens. Aqui, irmãos, no versículo 2, diz que Saul estava com 600 homens num certo local, se preparando para enfrentar os filisteus. Porém, o povo, os soldados, estavam amedrontados, irmãos. Eles não estavam com aquela coragem de enfrentar. E por essa razão,
Jonatas teve essa ousadia, saiu do meio ali dos soldados, sem que seu pai soubesse, e foi para a guarnição dos filisteus. E aqui no versículo 5 diz: uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e outra para o sul, defronte de Gibeá. Então existia aqui, irmãos, duas penhas muito altas, muito grandes. E veja o que Jonatas disse aqui no versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Oh, glória! Porventura operará o Senhor por nós. Escreve aqui, ovelhinha, essa palavra de Jonatas. Porventura operará o Senhor por nós. Escreve: operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há. Olha, para com o Senhor nenhum impedimento há. Você crê isso? Que nenhum impedimento há para o Senhor? Oh, glória! Há de livrar com muitos ou com poucos. Que fé desse rapaz! O Senhor há de livrar com muitos ou com poucos. Só eu e você, a gente vence a batalha. Meus irmãos, esse é o segredo. É isso que nos faz vencer. A fé no Senhor, a ousadia no nosso Deus, a confiança, a posição, você se posicionar diante dele. Oh, glória! Ele há de livrar com muitos ou com poucos. Quantas vezes você pode olhar os filisteus da sua vida? Eu não sei quais são os filisteus. Doença, enfermidade, problemas em família, na casa. Eu não sei o que tem te amedrontado, qual filisteu aí na sua vida tem te colocado medo, a ponto de Saul, com 600 homens, veja aí no versículo 2, ficarem ali, né, aguardando. E Jonatas, irmãos, confiou no Senhor, acreditou no Senhor, e ele disse aqui, irmãos: porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos e com poucos. Ovelhinha, é essa fé que nós precisamos, né? É essa fé. Acreditar que Deus vai livrar com você ou sem você. Eu não preciso de você para isso. Você pode estar no sufoco, meu Deus, morrendo no sufoco. Mas você vai acreditar que o seu Deus vai prover. Você não vai se submeter a nenhuma situação que desagrade ao Senhor ou que tire a sua honra para ter aquela vitória. Porque você vai acreditar que o seu Deus é grande para te ajudar. Irmãos, e como se não bastasse, olha a ousadia de Jonatas aqui no versículo 7. Então o seu pajem de armas lhe disse, olha que estava Jonatas e o seu pajem de armas só. Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo conforme o teu coração. Eu estou aqui, Jonatas. Faz o que está aí, no seu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e descobriremos a eles. Ou seja, vamos passar e vamos nos mostrar a eles que estamos lá. Só eu e você. Olha o que ele fez. Olha a inteligência que o Senhor deu ali a Jonatas, hein, irmãos? Versículo 9. Se nos disserem assim, se eles falarem assim com a gente: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Ou seja, eles nos viram, os filisteus. Se eles falarem pra gente, fique aí, sinal que nós não vamos subir. Agora no versículo 10 diz: porém, dizendo eles, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Perceba, irmãos, que Jonatas estava aqui ligadinho com o Senhor. Se eles falarem para a gente parar, a gente para. Agora, se eles falarem para a gente subir, é sinal que o Senhor nos tem entregado em nossa mão. Esse será o sinal. Como é bom estarmos em comunhão com Deus para ter, irmãos, sensibilidade
da situação. Quantas vezes queremos algo da parte de Deus e estamos dando murro em ponta de faca? Aquela porta está fechada, ovelhinha. Acalma. Não adianta você ficar com desespero. Não adianta, porque no tempo do Senhor aquela porta vai se abrir. Não fique com ansiedade, não fique reclamando, não fique murmurando, apenas persevere, porque quando é do Senhor, as coisas fluem. Quando é do Senhor, olha aqui, ó, ele pediu um sinal, e olha o que aconteceu aqui, no versículo 11, descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, eis que já os hebreus saíram das cavernas, em que tinham se escondido, ó. Os hebreus, todo mundo lá escondido, aí saiu Jonatas e o amigo dele lá. O que os filisteus disseram, irmãos? Subi a nós. Essa era a palavrinha que Jonatas tinha falado, era o sinal que Jonatas queria para quê? Para realmente subir e lutar com todo mundo. Mas como? Jonatas sozinho, com seu irmão ali, com seu amigo. Ele acreditava que o Senhor ia dar a vitória com muitos ou com poucos. Se é Deus que vai na frente de Israel, se é Deus que luta por mim, eu preciso do batalhão todo? Não. Só a gente é que basta. Olha, irmãos, que ousadia. E quando os filisteus disseram isso aqui no versículo 12, e os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram, subi a nós e nós vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Oh, glória! Ele entendeu o sinal? Ele compreendeu, ovelhinha, que as coisas vão fluindo assim, ó, tá tudo acontecendo. É sinal que eu devo ir para essa batalha, é sinal que eu devo entrar para essa batalha. Porque quando o Senhor está no negócio, as portas vão se abrindo. Eu me recordo agora de um momento que nós estamos passando. Quem está me acompanhando lá no Instagram, que eu compartilho, né, um pouco da nossa rotina, eu tenho um tio, o Eloy. Esse meu tio, irmãos, ele era da igreja, ele tocava, tem uma voz linda, irmãos, para cantar, uma voz linda. Tinha uma família, era casado, tinha filhos. Por tal circunstâncias, não sei, ele se desviou da igreja, irmãos, e entrou no mundo da bebida terrível, do vício, sabe? Das drogas, misericórdia, há poder no nome de Jesus. E você sabe que a bebida, as drogas, ela modifica a pessoa, né? A pessoa fica transtornada. Moral da história, perdeu família e ficou praticamente sozinho no mundo, esse meu tio, né? E o Senhor sempre colocou um amor no meu coração por ele, né? Um desejo de tentar ajudar de alguma forma. De uma forma ou outra, eu estou sempre um pouco próxima dele e tal. Mas aí, eu sinto que o Senhor está nessa batalha, eu sinto que o Senhor está nesse negócio. Por quê? Irmãos, eu sou casada. Eu tenho um esposo que não tem a mesma cabeça que eu tenho, não tem, né? Só que quando Deus está no negócio, as coisas vão fluindo. E em nenhum momento eu chego para impor ao meu esposo a situação do meu tio. Não, amor, vamos tomar conta do meu tio, vamos pegar essa guerra, vamos pegar essa batalha. Não, irmãos, em nenhum momento. Até porque não seria sabedoria da minha parte, né? Não teria lógica isso. Eu pegar uma cruz dos outros, né? Assim, até poderia colocar em risco o meu casamento, não é verdade? Só que quando as coisas são do Senhor, Deus vai movendo o coração. Então ele move aqui o meu coração para de alguma forma ajudar o meu tio e também move no coração do meu esposo para concordar com isso, para ajudar também, para abraçar, sabe? Para estar ali junto, irmãos. Conseguiu entender quando as coisas são de Deus, como que vão fluindo, como as portas vão se abrindo e você vai tendo ali um discernimento. Isso aí é do Senhor. Só pode ser o Senhor, glória. Só pode ser o Senhor, irmãos. Porque uma pessoa, no estado que está o meu tio, irmãos, de estar na sarjeta, sabe? As drogas
corroeram os seus dentes, dentes caíram, sabe? Mau cheiro. Irmãos, na sarjeta o inimigo coloca a pessoa, né? O inimigo vem para roubar, matar e destruir mesmo, a poder no nome de Jesus. E o meu esposo abraçando, o meu esposo ali, ó, ajudando, apoiando, oh glória, só o Senhor pode fazer isso, aleluia. E quando você vê que o Senhor está no negócio, você segue reto, você entra marchando, porque o Senhor vai abrir as portas. E foi o que aconteceu com Jonatas aqui no versículo 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele, ó, e caíram diante de Jonatas. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Olha aqui, irmãos, só Jonatas e o seu pajem de armas. Olha que profundo, o versículo 15. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Em todo o povo houve tremor. Olha, irmãos, também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Oh, glória! Deus estava no negócio, ovelhinha. Era Deus ali, oh glória! Mas para isso, teve uma atitude de Jonatas. Qual era? Fé. Mas antes da pessoa ter fé, irmãos, ela precisa conhecer o Deus que serve. Porque tudo leva a crer que Jonatas conhecia o Deus que lhe servia. Porque como que uma pessoa que não conhece o Deus que serve vai falar isso? Porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há. Ele nos livrará com muitos ou com poucos. A pessoa tem que conhecer o Deus que serve para falar essas palavras. Você acredita nisso? Concorda comigo, ovelhinha? Me fala que você concorda comigo. Para poder falar essas palavras aqui, ovelhinha, tem que conhecer o Deus que eu estou ali servindo. Aí sim, a fé, oh glória, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, escutar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Escreve aqui, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Aleluia, oh aleluia, ouça a palavra. E aqui diz que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e noite. Medite na lei do Senhor dia e noite. É em todo tempo. Daí você vê, né, que as gotas de refrigério vêm da parte do Senhor para que possamos meditar nessa lei, nessa palavra aqui, ó, dia e noite. Pela manhã tem uma oração com um versículo lá, ó, para você meditar. À tarde, mais uma meditação. À noite, mais uma meditação. E depois, para dormir, oração. É isso aí, irmãos. Se você der brecha, o inimigo está ao derredor como leão. A palavra fala que o inimigo está aqui, ao derredor. Não dê brecha. Busque ao Senhor. Tenha fé neste Deus. Para você vencer, é necessário ter fé. Mas para você ter fé, você precisa ouvir a palavra do Senhor. E sobre a fé, vem pelo ouvir, está aqui, irmãos, ó, em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então você precisa desta fé para vencer na sua vida. Você precisa ter ousadia, se posicionar, assim como Jonatas se posicionou. Ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, para ter sensibilidade. O que vem dele e o que não vem dele. Como eu dei o exemplo no caso do meu tio, que as coisas vão fluindo, você vai sentindo Deus no negócio. Você vai sentindo, você não está forçando a barra, sabe? Já aconteceu algo com você assim, que você força a barra, né? Não é para ir, e você força, e dá ruim.
Não force barra, espere. Igual Jonatas, ele esperou. Vamos ver, os filisteus já nos viram aqui. Agora, se eles nos mandar parar, a gente para. Se mandar a gente subir, ó, a gente vai para cima, ovelhinha. E é assim que nós caminhamos. E quando Deus está no negócio, irmãos, a terra estremeceu aqui, ó, no versículo 15, e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Houve tremor. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor do Senhor. E aqui no versículo 16 diz que os soldados que estavam com Saul também viram isso tudo. Olha aqui, olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Saul, né, irmãos? Sempre com pressa. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. E finaliza essa primeira parte aqui no versículo 23, onde vamos parar por hoje, né, irmãos? Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Ave. Oh, glória! E naquele dia livrou o Senhor a Israel. Oh, glória! Por quê, irmãos? Porque da fé, da atitude de Jonatas em se posicionar, em ter ousadia. Mas lembre-se, hein, que antes da fé, você precisa saber quem é o seu Deus. E você, ovelhinha, tem se aproximado do seu Deus? Tem conhecido o seu Deus? Que Ele é grande? Tem poder para fazer isso que Jonatas disse? Para ganhar com um ou com poucos? Ele não precisa de ninguém para ganhar a batalha. O nosso Deus é forte o suficiente. Ele é suficiente, a glória. Escreve aqui: Ele é suficiente. Eu oro para que o Senhor ministre melhor ao seu coração. Que Deus fale com você. E que você possa buscar, dar as mãos aqui para juntos nos alimentarmos dessa palavra, recebermos as gotas de refrigério, irmãos, e ter fé. Porque se nós tivermos fé, o Senhor vai operar maravilhas em nosso meio. Eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Você crê? Então vamos juntos buscar este Deus, que da mesma forma que Ele operou aqui, ó, apenas Jonatas e o seu pai ganhou aquela batalha, em nosso favor Ele também vai pelejar. Amém? Senhor, te amo. Obrigada por tua palavra, pelo teu amor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de ti. Abençoe, Senhor, esta ovelhinha que neste momento recebe esta oração, que acompanhou o devocional até aqui. Não sei qual vitória ela precisa, mas que ela possa ter fé, Senhor, e ousadia para guerrear. E que ela possa ter ânimo, Senhor, de te buscar. É o que eu te peço, dê a ela a vitória. Abençoe sua casa, sua saúde, a sua família. Opere, Senhor, em nosso meio. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, que Deus te abençoe. Te amo, fique na paz e até amanhã. Amanhã vamos continuar aqui, ó, capítulo 14, a partir do versículo 24. Vou esperar, hein?